E se eu disser para vocês que é possível receber uma renda mensal com empresas como Mercado Livre, Shopee, Coca-Cola e várias outras gigantes aí do mercado, investindo apenas R$10? Parece mentira, né? Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar exatamente como que isso funciona. Mas antes, já sabe, né? Deixa o like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Conto com vocês aí, tá? Fala, pessoal, eu sou o Cleiton e hoje eu vou falar um pouquinho do Aeres R11, o Alianza Trust Renda Imobiliária, e um dos meus fundos imobiliários favoritos, galera, principalmente depois que ele virou base 10 aí, tá? Porque antes ele era base 100, né? E eu já falei pra vocês que, na minha opinião, o futuro dos fundos imobiliários, pelo menos a maioria, tá? É se tornar base 10, porque só tem vantagem. Aumenta o número de cotistas, aumenta a liquidez, por exemplo aí, ó, o Aeres R11, depois que ele fez o desdobramento no ano passado e virou base 10, já ganhou mais de 40 mil cotistas. Ele é um fundo de tijolo de segmento híbrido, então ele investe ali em galpões logísticos, edifícios comerciais, renda urbana e até data centers, galera. E renda urbana, pessoal, são imóveis que não são nem galpões, nem edifícios comerciais, nem data centers aí, tá? Pra quem tem dúvida aí, beleza? Por exemplo, um supermercado, ele não é um galpão logístico, né? Tampouco um edifício comercial, certo? Daí a gestora chama esse tipo de ativo aí de renda urbana, ok? E ó, sabe por que eu gosto tanto desse safado aí? Além dele ser muito bem diversificado, ele tem um total de 26 ativos em categorias diferentes. Aliás, eu diria que ele é um dos FIIs de tijolo mais bem diversificados aí proporcionalmente, ok? Ele possui também zero de vacância, galera. Todos os imóveis deles aí estão alugados, tá? E nenhum aluguel tá inadimplente aí, beleza? O que eu devo dizer para vocês que isso é raro no mundo dos FIIs de tijolo aí, tá? Ele também possui mais de 90% dos contratos de locação atípicos, ou seja, aquele tipo de contrato que, se o inquilino quiser sair antes do prazo, ele vai ter que pagar uma multa gorda ali pro Aeres R11, tá? E a cereja do bolo, galera, é que a média desses contratos são de longo prazo, tá? Quase 10 anos, galera, o que obviamente passa muito mais segurança aí para nós cotistas. Ele também fez uma emissão de cotas recente, tá? Lá no mês de abril e maio aí, tá bom? Conseguiu captar aí mais de 445 milhões de reais, então o fundo tá crescendo, né? É o que eu falo para vocês, tá? Bons ativos tendem a crescer e se valorizar no longo prazo aí, beleza? Mas ó, não é recomendação de compra, tampouco de venda, viu? Tô apenas compartilhando informações aqui com vocês, tá? Isso aqui é renda variável, se você não souber o que tá fazendo, você vai perder muita grana, ok? E bom, bora lá pra tela do meu computador dar uma bisoiada melhor nele aí, beleza? Show de bola, tô aqui no site Status Invest, vou deixar o link do site para vocês na descrição desse vídeo, caso vocês queiram lá depois analisar as suas ações, fundos imobiliários, FIAGs, CINFAs, fiquem à vontade, ok? Temos aqui o nosso querido Aeres R11, o Alianza Trust Renda Imobiliária, que está custando no momento que eu gravo esse vídeo aqui, R$10,06 a cada cotinha, galera. Ele está com um dividend yield aqui, ó, nos últimos 12 meses de 10,07. O dividend yield é quanto a Aeres R11 vem entregando para os cotistas aqui, tá? Nos últimos 12 meses, baseado na cotação, tá? Por exemplo, se a cotação subisse, o dividend yield automaticamente ia dar uma reduzida, né? Se a cotação caísse, o dividend yield automaticamente ia dar uma subida aí, tá? É baseado na cotação, beleza? Ele teve uma valorização aqui também, nos últimos 12 meses, de 6,68%, show de bola. O valor patrimonial de cada cotinha, o VP, é de R$10,67, cada cotinha vale R$10,67, mas está sendo negociada pelo preço de R$10,06. Por isso que o PVP está aqui em 0,94. Lembra, PVP é preço sobre o valor patrimonial. Preço é isso aqui, ó, quanto que a cota está sendo negociada, valor patrimonial, quanto que a cota vale. Se o PVP tivesse em 1, cada cotinha está sendo negociada por 10,67. Se tivesse acima de 1, cada cotinha ia estar sendo negociada por mais de 10,67. Mas, como está abaixo de 1, cada cota está sendo negociada por menos de 10,67. Ele tem aqui, galera, um total de 201.297 cotistas. Ele já tinha bastante cotista quando era base 100, tá? Mas, depois que ele fez o desdobramento, igual eu falei para vocês, em questão de pouco mais de um ano aí, ele conseguiu mais de 41 mil
cotistas, caramba, hein? A liquidez média diária dele é muito boa, mais de 3.150.000 reais que são negociados diariamente aí, tá? Liquidez é a facilidade que você teria em estar comprando ou vendendo as suas cotinhas aí, beleza? A facilidade que você teria em estar transformando os seus ativos aqui em grana, tá? Se você quisesse comprar, sei lá, 500 mil reais, comprar ou vender do ALSR11, todo dia você conseguiria sem problema nenhum, ok? O último rendimento dele aqui foi de 0,83, 8 centavos por cota aí, um pouco mais de 8 centavos aí, tá? Se você tivesse uma cotinha até o dia 18 agora de junho, no dia 25 você teria recebido aí pouco mais de 8 centavos por essa cota, beleza? Aqui embaixo tem um histórico de rendimento dele, ó. Se ele pagou dividendo tudo certinho aqui, tá bom, galera? Um histórico muito bom. Eu devo lembrar vocês que os FIIs de tijolo, eles tendem a pagar um pouco menos do que fundo de papel, beleza? É normal, tá bom, galera? Porque quando você investe em papel, você tá investindo ali, né, em dívidas, né? Os fundos de papel investem em CRIs, certificado recebíveis e tudo mais, beleza? São dívidas, né? Papéis. Paga sim um dividendo um pouco maior, mas para por aí. Agora, quando você investe em um FII de tijolo, pessoal, tem um imóvel ali por trás, tá? Ok, o dividendo é um pouco menor, beleza, mas lembra, imóveis, eles tendem a se valorizar no longo prazo aí, tá? Imóveis com localização boa, tudo mais aí, tá bom? Então, além de você ganhar o dividendo, também ganha na valorização, tá? Fora que os aluguéis dos imóveis aí, eles são reajustados todo ano, né? Então tende a aumentar o dividendo aí também ao longo do tempo, tá? Então, imóveis aí, eles têm uma série de benefícios em cima dos FIIs de papel, ok? Claro, isso aqui não é regra, beleza? Tem fundo de papel aí que valoriza também, tá? Nem todo o FII de tijolo também vai se valorizar, tá bom? Mas, no geral, tende a ser isso aí, né? Porque aquele negócio, né, pessoal? Não existe almoço grátis aí, tá? Se o FII de tijolo pagassem igual o FII de papel, pra que você investir no FII de papel, né? Então, enfim, deixa eu clicar aqui em comunicado, galera, e mostrar o relatório aqui pra vocês. Vamos lá, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Oxi. Deu uma repaginada aqui no relatório ou eu tô ficando doido? Pera aí, deixa eu ver o antigo aqui. Realmente, galera, eu não tô ficando doido não, tá? Ó o relatório antigo como que era, ó. Então, gostei, tá bem bonitão, ó. Ficou bem largo, né? Vou ter que diminuir minha câmera, peraí. Pronto, tô pequenininho agora, tá? Bom, vamos lá. Lembrando que esse relatório aqui é referente ao mês de maio, beleza? E aqui, ó, o gestor já deixa explícito aqui o objetivo do fundo, ó. O investimento em propriedades para renda prioritariamente via contratos de locação atípicos. Aqueles contratos que eu falei para vocês, né? Que se o inquilino quiser sair, né, quebrar o contrato aí antes do vencimento, tem que pagar uma multa gorda ali pro ALSR11, beleza? Só que isso aqui, galera, quer ver, ó? No mês passado, o gestor lançou essa ata aqui, ó, da Assembleia que teve, de seis matérias aqui, tá? Que ele foi votado na Assembleia, foram aprovadas todas aqui, tá? Quer ver, ó? Por exemplo, aqui, ó, matéria 1, a atualização da definição da definição de ativos-alvo, constante, o anexo, PPP e tal. No caso aqui, lembra, o objetivo do ALSR11 era ter os contratos lá atípicos, certo? Então, isso aqui abre brecha para o gestor poder também fazer novos contratos aí típicos, ok? Aquele tipo de contrato que o inquilino ele não tem que pagar uma multa pesada se quiser quebrar lá o contrato, né? Isso é bom e ruim, tá? Tem os seus prós e contras. Nos contratos atípicos, passa mais segurança para o inquilino, para nós cotistas aí. É ou não é? Então, tende a ser mais conservador. O problema é que dá um certo trabalho encontrar inquilinos que querem fazer esse tipo de contrato atípico aí, tá? Agora, contratos típicos, galera, vai ficar muito mais fácil fazer negociação, tá bom? Fica melhor para encontrar novos inquilinos e quem sabe também, né, não obter um valor a mais, um precinho a mais aí na hora de negociar o aluguel, né? Porque não vai ter aquela complexidade, né? Se o inquilino quiser sair e tudo mais, né? Então dá pra pedir um troquinho a mais aí, é ou não é? O que mais aqui, ó? A inclusão do regulamento de forma de prever a possibilidade do fundo recomprar as próprias cotas. Então, sim, o ALSR11 ele vai estar fazendo recompra de cotas, ok? O que mais, ó? Atualização da seção do capital autorizado para o aumento do valor constante na emissão de cotas. Tá, no caso aqui é o seguinte. Nas próximas emissões, o ALSR11 ele vai poder aumentar o número de cotas emitidas, claro, dentro das regras do fundo ali, né? Sem precisar estar fazendo assembleia, né? Aquela burocracia toda, enfim, tá? Tem mais outras coisinhas aqui, tá bom, pessoal? Mas eu vou voltar para o relatório, senão a gente fica aqui até amanhã. Oxe, você viu o relatório antigo? Cadê o novo? Aqui, ó. O fundo teve início em janeiro de 2018,
mas ele só fez a sua primeira emissão lá em 2021, tá? De 100 milhões. Aí foi aumentando o número, foi aumentando, até chegar agora em abril de 2026, 446 milhões, beleza? Patrimônio líquido 1 bilhão 756 milhões. Então, ele é um Zé Monstrinho aí, tá? Dos fundos imobiliários, beleza? Destaques do mês. Em maio, ocorreu o reajuste do aluguel referente ao ativo escala, que foi corrigido pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses. É o que eu falei para vocês, lembra? Imóveis aí, pessoal, ok, paga um dividendo menor, mas aqui, ó. Aumenta o dividendo aí, né? Quem reajuste e tudo mais. Então, isso aqui já, naturalmente, já gera uma proteção para o cotista aí contra a inflação, tá? O que mais aqui? O resultado do mês, ele gerou aqui 85 centavos por cota, mas distribuiu 86 centavos por cota, beleza. Vale destacar que o ALZR11 segue com a sua reserva de lucros estabelecida em 0,3, um pouco mais de 3 centavos por cota aí, tá? Aí ele fala aqui também daquela assembleia extraordinária que eu mostrei aqui pra vocês, né? Que teve aquelas mudanças lá, tudo mais, certo? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Enfim, resultado, galera. Nossa, eu tô achando que isso aqui tá muito pequenininho. A minha vista já não tá lá das melhores. Quer ver? Cadê? Maio. Em maio ele teve uma receita aqui de 15 milhões 683 mil. Deixa eu pegar o marcador que é melhor aqui, ó. 15 milhões 683 mil. Então, vocês estão vendo que tá aumentando a receita recorrente aí, tá? Em contrapartida, ele teve uma despesa aqui de 1 milhão 581 mil. Ou seja, sobrou aqui 14 milhões 102 mil reais, galera. O que é equivalente aqui a 0,8 centavos e meio por cota aí, tá? Só que desses 14 milhões, ele distribuiu aqui, ó, 13 milhões 745 mil, o que é equivalente aqui ao 0,83 centavos por cota. E ficou com aquela gordurinha em caixa lá ainda, beleza? A aquisição de ativos e parcelas a pagar. Uma coisa legal que o ALZR11 faz aqui também, galera, na aquisição de imóveis, é que na hora de comprar ele dá uma parte do valor do imóvel, faz uns contratos lá, né, com algumas cláusulas e tudo mais. Se não forem cumpridas essas cláusulas aí, ele obviamente não vai pagar nem nada, né? Só que automaticamente o ativo já vai lá pro portfólio dele, já começa a gerar dinheiro, no caso aí, né? E com a própria grana que o ativo tá gerando, né, já ajuda a terminar de pagar os ativos aqui, tá? É tipo você financiar um apartamento aí, né? Se tu dá uma entrada no apartamento, o apartamento vai pro seu nome, beleza? E você coloca um inquilino lá nesse apartamento e com o próprio dinheiro do aluguel, você termina de quitar o seu apartamento aí, tá? O gestor não é besta não, hein? Fluxo de caixa projetado, ó. Ao término do mês, a posição de caixa e valores imobiliários era de 412 milhões de reais, galera. Então, ele tinha 412 milhões. Quer dizer, tem, né? Esse relatório do mês passado, tá? 412 milhões aí em caixa, beleza? O que dá aqui 18% do patrimônio do fundo aí, tá? A relação obrigações futuras por patrimônio líquido passou para o patamar de 36% do patrimônio. Esse movimento representa um marco relevante na trajetória do fundo, a redução de alavancagem e tudo mais e tal. Então, assim, ele tá alavancado ainda, tá? Tem, quer ver, ó, obrigações por CRIs até 2041, 548 milhões. Tem sim uma certa alavancagem, porém, no caso aqui tá ótimo, tá bom, pessoal? Porque, ó, ele vem diminuindo a alavancagem, né? Vem diminuindo a dívida dele aí, tá? Essa alavancagem aqui é até 2041, então... Galera, a gente tá em 2026, tá? Ele tem até 2041 para pagar esses 548 milhões. Lembra, ele também tem 412 milhões em caixa, beleza? Na prática aqui, tá ok, né? Eu já falei para vocês que a alavancagem não necessariamente é ruim para o fundo imobiliário. Quando o gestor sabe fazer, é ótimo. É porque fundo imobiliário, galera, a forma que ele tem para crescer ou é fazendo emissão de cotas, ou então através de alavancagem, né? A alavancagem, ele pega uma grana emprestada, investe ali nos ativos, aumenta o fluxo de caixa, né? Passa a receber mais rendimentos ali, né? E vai quitando essa dívida aí com o passar dos anos aí, tá? E nesse caso aqui, pelo que segundo o relatório aqui, foi uma escolha assertiva aqui do gestor, tá bom, galera? E falando em alavancagem, olha só aqui, ó, fluxo de caixa projetado. Em 2026, esse ano, ele precisa pagar aí 19 milhões, que é a dívida dele, em 2027, 34,7 milhões, e de 2028 a 2041, os outros 410 milhões aqui, tá? No caso, 19 milhões, galera, quer ver, ó, cadê? Igual eu mostrei pra vocês aqui, ó. Só de receita aqui ele teve 15 milhões e 683 mil reais. E ele precisa desembolsar aqui 19 milhões esse ano aí, tá? Ele tem 415 milhões de reais em caixa, então por isso que eu falo pra vocês, tá? A dívida tá controlada, tá tudo ok, show de bola. Aqui tem a carteira de ativos dele, ó. 33% aqui são de galpões logísticos, 32% aqui de edifícios comerciais, 25% aqui de renda urbana, 8% de data centers e
2% de galpões logísticos refrigerados aqui, tá? A maioria esmagadora aqui são contratos atípicos, ó, 94%, e 6% aqui são contratos típicos, tá? Porém, esse número de 6% vai aumentar um pouquinho aí, tá bom, galera? Já vou explicar para vocês, tá? A maior parte dos galpões dele aqui, quer ver? Estão em Alphaville, São Paulo, 12%, estão locados aqui para do Ponte. Tem aqui em Biritinga, São Paulo, ó, 8% para Shopee, tem para Mercado Livre também, Açaí, Balduco, a Sky, enfim, tá? Anos até o vencimento das locações. A maior parte aqui vai vencer em 2036, mas tem um que vai vencer em 2050, tá fraco não, hein? Mês de reajuste, que vai ter o reajuste lá do aluguel, né? Tem em janeiro, tem em março, teve agora em junho, né? No mês que vem também tem, agosto, setembro, isso aí, só alegria. Rendimento e performance, vem entregando um excelente dividendo aí, tá? Bem acima de 9,5% de dividend yield aí, beleza? Novamente, isso aqui para um fio de tijolo tá excelente, ok? O PVP dele aí também, galera, historicamente aqui, ó, sempre se mostrou acima de 1, tá? Ó, mais de 75% dos pregões aí ficou acima de 1, beleza? Por isso que veio ele agora abaixo de 1 aí, é uma raridade, né? E, inclusive, uma oportunidade para eu encher o carrinho logo aí, né? Aqui o gestor fala que eu já mencionei para vocês, ó, desde o desdobramento, lá em maio de 2025, já subiu aqui aproximadamente 41 mil novos cotistas aí, tá? Crescimento de 25%, galera, em um ano praticamente, é coisa pra cacete, hein? Aí aqui embaixo tem um portfólio dos ativos, galera, são 26 ativos no total, beleza? Mas eu quero dar destaque para esse aqui, ó, o Atento, do Rio de Janeiro, porque teve essa nota aqui, ó. Em março, o fundo concluiu a assinatura e a renovação do contrato de locação com a Atento. Então, a Atento aqui renovou o contrato de locação. Show de bola. Cujo vencimento estava previsto para julho de 2026, né? Ia vencer no mês que vem. Show. O contrato passará a modalidade típico. Lembra que eu falei com vocês do 6% típico lá que ia subir? Foi por causa desse contrato aqui, tá? Com vencimento para 2031. No caso aí, mais 5 anos, beleza? Atento aqui, renovou o contrato aqui por mais 5 anos. Só que saiu do contrato atípico para o contrato típico. Porém, aqui, ó, o novo aluguel mensal passará a ser de 350 mil reais a partir de julho de 2026, galera. Isso aqui que acabou pegando o cotista de surpresa aí, tá bom? Porque é um aluguel menor do que estava antes, né, no contrato atípico. Então o LZR11 preferiu abrir mão de uma renda maior, digamos assim, tá? Para manter o inquilino aqui por mais 5 anos, né? O Atento aqui no caso, que já tem um histórico bom, né? Já conhece aí, o gestor entendeu que se esse inquilino aqui saísse até arrumar outro contrato, colocar outra pessoa aqui, no caso, não seria tão interessante aí, tá? E eu falei entre aspas aí, galera, uma renda maior, por quê? Na verdade, esse valor aqui, ó, de, 350 mil, é o valor médio do aluguel que é cobrado, proporcionalmente falando aí, tá? Dos imóveis nessa região aqui, tá bom, galera? 0, alguma coisa por cento, esqueci agora, tá? É porque na pandemia aumentou de forma absurda, teve ano lá que aumentou 17%, sim, teve aumento de 17% um ano aí, galera, caramba, hein? Aí hoje tá um valor absurdo, né? Que não fazia sentido aqui para Atento aqui continuar no galpão, tá bom? Mesmo se o LZR11 fizesse a locação desse imóvel aqui para outra empresa, ela também pagaria algo aqui próximo a esses 350 mil, tá? Que é o valor médio ali da região, beleza? No caso aqui, a Atento só não saiu antes porque tinha contrato atípico aí, que ele não queria pagar a multa, né, galera? Venceu o contrato dele, falou assim, vou ficar pagando esse valor absurdo aqui, não, sai fora, posso alugar um lugar aqui perto, aqui mais barato, por que eu vou pagar esse valor todo? Então, no caso aqui pro gestor, fez sentido, né, deixar a empresa aqui que já tá lá, né, galera, até, vai sair, vai ficar o negócio lá vazio, até colocar outro inquilino, tá, então, meio que não valia a pena, né, o gestor viu que fazia mais sentido isso aí, tá, e bom, é isso, tem mais informações aqui, ó, dos outros galpões dele aqui, ó, nossa, o relatório tá bem bonito, hein, galera, bem bonito mesmo, olha esse açaí atacadista aqui, caramba, hein? E bom, como vocês viram, galera, o ALZR11 é um fundo imobiliário bem completinho, gosto bastante dele aí, tá? Depois que ele virou base 10, passei a gostar mais ainda. Já tem algumas cotas na minha carteira, pretendo aumentar minha posição em breve aí, tá? Mas é isso, né? Novamente, isso aqui não é recomendação de compra, nem de venda, viu, seus bandos safados? Agora eu quero saber de vocês, tá bom? Você conhecia o ALZR11? Bom, provavelmente sim, né? Comenta aqui embaixo se você conhecia, se você tem ele na carteira também, beleza? E se você quiser saber um pouco mais sobre ele, eu vou deixar o link do site da gestora, galera, aqui no primeiro comentário fixado, beleza? No mais, é basicamente isso aí, tá? Fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay, and
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to